E aí, beleza? Vamos falar de Platão? Vamos lá? Bom, Platão, filósofo ateniense do século V a.C., ele, discípulo de Sócrates, abriu uma escola chamada Academia, onde estava escrito na entrada: não entre aqui se não souber geometria. Você deve estar pensando, ferrou-se, não entraria. Pois é, eu também. Mas espero que a aula de hoje possa te ajudar a entender o porquê disso, né? O porquê não entra aqui se não souber geometria. O que é que a geometria tem a ver com a filosofia platônica? O que isso tudo tem correlação? Bom, para você entender Platão e os termos que vêm de Platão, tipo amor platônico, você é muito platônico, você precisa olhar para a natureza e entender a natureza como Platão entendia ela. Porque a filosofia, velho, é assim. Para você entender ela, você tem que entender o porquê o filósofo pensou como pensou. E não só tentar decorar um monte de conceitos que daí não vai fazer sentido nenhum para você. Principalmente em Platão. Aí você vai olhar e vai dizer assim: nossa, velho, que viagem! E se você acha que é viagem, amigo, você não entendeu o logos, né? Você não entendeu a explicação racional e de onde ela vem. Olhe o mundo com os olhos de Platão. Olhe o mundo com os olhos de Platão. E como você faz para olhar o mundo com os olhos de Platão? Primeiro, olhe o mundo. A gente não tem o costume de olhar o mundo. A gente tem o costume de olhar o Facebook, o Insta, não olhar o mundo. E para olhar o mundo, você precisa entender bem o mundo, né? Num todo, num geral, não o seu mundo social, mas o mundo natural, E o que é preciso você entender? Primeiro, o contexto que Platão estava para pensar o mundo. E a gente estava num período em que os pré-socráticos tinham acabado de vir, né? O Platão, ele não vai se dedicar somente, falando ainda do contexto, somente às questões do nomos, né, da regra que o homem constrói. Porque ele estava meio chateadão ainda, pô, velho, o Sócrates tinha acabado de morrer, né? E tinha acabado de morrer por uma série de questões políticas, então o Platão ele vai dar uma distanciadinha nessa busca aí socrática, enfim. Mas uma pergunta importante, uma questão importante que se passa na cabeça de Platão para você entender as teorias platônicas é a seguinte: cosmologia, cosmo, universo dotado de ordem, e logos, explicação racional. Então, entenda qual é a explicação racional sobre as ordens universais. E tem uma coisa que eu preciso te contar. Existem ordens universais, né? Existe uma lógica que compõe o universo. O universo ele é dotado de lógica. Vai dizer para mim que não. O seu corpo ele é dotado de uma lógica que lhe é própria. A natureza é dotada de uma lógica que lhe é própria. Você goste ou não, ela tá aí. Eu posso, por exemplo, tentar me jogar aqui da janela do segundo andar e dizer assim: eu vou voar, e porque é o que eu acho sobre isso, eu não concordo que eu não voe, mas a lógica natural vai imperar sobre você e te carregar sorrateiramente, não, ligeiramente, abruptamente até o chão. E é isso que você precisa entender. Existe uma lógica na natureza. Existe uma lógica que você goste ou não, ela tá aí. E quanto antes você compreender essa lógica da natureza, mais fácil será a sua vida nela, porque o seu corpo é algo natural, submetido, portanto, às lógicas da natureza. Platão vai tentar explicar essa lógica. Ele vai tentar explicar a ordem que existe no universo. E ele vai explicar isso numa teoria chamada teoria das ideias. Teoria das ideias. E como funciona a teoria das ideias? Você já deve estar careca de saber que é a teoria dos dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. Mas eu quero que você entenda por que Platão chegou a essa conclusão. Olhe para a natureza, cara. Olhe para a natureza junto comigo. Olhe para essa planta aqui ao lado.
Essa planta aqui do lado, ela tem uma característica que é sensível. E o que é algo que é sensível? É aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. É aquilo que nós apreendemos pela audição, visão, tato, olfato, paladar. Portanto, essa planta aqui do lado, ela tem características que são acessíveis aos meus 5 sentidos. Por exemplo, a cor, a espessura, o tamanho. Não tem? Você percebe, você amontoa aí no seu córtex, né, no seu cérebro, uma série de características que são simples da planta que te permitem formar a imagem dela lá na sua cabeça. Essas características, elas são sensíveis, ok? Mas existem características nessa planta aqui que você não consegue perceber pelos seus 5 sentidos. E se você ficar olhando para ela, olhando, você não vai ver, por exemplo, que ela produz fotossíntese. Você não vai entender, você não vai ver, né? Você não vai ouvir, vamos ouvir, que assim, não vai ouvir. Vamos pelo tato, então. Não, também não vai pelo tato. Ou seja, existem algumas características da natureza que você goste ou não, elas são acessíveis somente à sua razão. É a sua razão que consegue entender. Portanto, existem na planta características que são sensíveis, mas existem na planta características que são inteligíveis. Eu fiz isso como tomando por base a planta, mas isso existe no mundo inteiro, cara. Existe no mundo inteiro, existe no universo como um todo. O universo, ele é dotado de características que são sensíveis, mas ele é dotado de características que são inteligíveis. O seu corpo, por exemplo, quando você olha para mim, você percebe, e percepção é isso, aquilo, os dados que vêm dos seus 5 sentidos. Você percebe características sensíveis. Você percebe cor de cabelo, tamanho do nariz. Você percebe coloração na boca, né? Você percebe a cor da minha pele. Você percebe mais ou menos a minha massa. Mas existem coisas que estão aqui dentro de mim, coisas que estão na minha mente, que elas só são acessíveis a você pela sua razão, pela sua inteligência. Se você está me vendo pela primeira vez aí nesse vídeo, você não me conhece, né? Mas se você já é meu aluno, você me conhece melhor. Você sabe de mim coisas que uma pessoa que está vendo pela primeira vez, ela não sabe. Nós fazemos isso com pessoas às vezes. A gente olha para características físicas dela e julga que ela seja de determinada forma sem a conhecer, sem passar por um processo inteligível. Às vezes e isso explica muito do preconceito que existe no mundo, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa com uma determinada roupa e julga o caráter dela, mas o caráter não é uma coisa sensível que pode ser verificada imediatamente. Agora joga isso para o universo. O universo, ele é dotado de uma lógica que você não percebe num primeiro momento pelos seus 5 sentidos. Você olha para o céu e percebe o sol se movimentando, mas dentro de um processo inteligível, a gente sabe que o sol ele não está se movimentando, que quem está se movimentando é a Terra. Você sabe que a Terra ela dá um giro em volta dela e em torno do Sol. E esse movimento é importantíssimo para que haja vida. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, você não percebe. Você olha para mim agora, né? Vamos brincar de estátua. Estátua! Você pode perceber. A professora Carla tá parada, mas eu estou em movimento junto com o planeta. Não tô. Ou seja, de novo eu estou repetindo para que isso fique gravado nessa sua cabecinha. No mundo existem características sensíveis e existem características inteligíveis. O Platão vai dizer que para a parte sensível existir, primeiro tem que ter vindo a parte inteligível. Pensa comigo, essa planta aqui, ela faz fotossíntese, né? Mas você já parou para pensar que a primeira planta que existiu no universo, ela já fazia fotossíntese?
E se ela já fazia fotossíntese, essa estrutura inteligível do universo que permite a planta fazer fotossíntese já tinha que ter existido. Já tinha que ter existido. E aí sim você pode entender a teoria das ideias. É a teoria dos dois mundos, a teoria do mundo sensível e do mundo inteligível. O mundo sensível é esse aqui, que passa pelos seus 5 sentidos. Mas o mundo inteligível, você não tem acesso pelos 5 sentidos. É só a sua razão que vai buscá-la. E para Platão, esse mundo inteligível, ele é dotado de ideias que são eternas, ideias que não se modificam. Olha, essa planta aqui, ela se modifica constantemente, né? Ó, ela foi quebrada, então é uma característica, o tamanho da folha, ela se modifica. Eu, enquanto na parte sensível, eu me modifico o tempo todo, né? O sol bate na minha pele, provoca mudanças. A minha parte sensível, ela sempre se modifica, mas a parte inteligível, que rege o meu corpo, ela existe desde os primeiros hominídeos. Já parou para pensar nisso? Desde os primeiros hominídeos, o funcionamento, a estrutura lógica que rege o funcionamento do coração, o funcionamento dos rins, o funcionamento, ela se altera minimamente. Existe uma lógica que comanda a vida no universo desde anterior à própria vida. Portanto, essa lógica como um todo, para Platão, ela é formada de ideias inteligíveis. A ideia do coração, a ideia do rim, a ideia da planta, a ideia de tudo aquilo que existe. E essas ideias, para Platão, elas são eternas, ou seja, elas existem antes do mundo ser mundo e sempre vão existir. Platão está no século 4, no século 5 antes de Cristo, 5 e 4, né? Ele está ali no período de transição. E lá ele já entendeu isso, que a lógica que rege o mundo tem que vir antes do mundo. E esse mundo ideal, ou seja, feito de ideias, esse mundo feito de lógica, que só a razão tem acesso, não 5 sentidos, Platão chamou de mundo inteligível. Essa é basicamente, muito basicamente, a teoria das ideias, segundo a qual existem 2 mundos. Um que ele chamou de inteligível, feito de ideias eternas, imutáveis, e um que ele chamou de sensível, que esse é mutável, está se modificando o tempo inteiro, porque a base é material. Tranquilo? 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 O inteligível é metafísico, né? Metafísis, além daquilo que é físico. Aquilo que é físico muda o tempo todo, o metafísico a gente pode pensar naquilo que é eterno. Ótimo, mas aí você tem que pensar, então, beleza, eu entendi, a estrutura universal veio primeiro, depois veio o universo. E como que veio o universo? Da estrutura, se só existia antes, porque aquilo que é eterno sempre existiu. Aquilo que é sensível, ele tem início, sofre mudança e tem fim. Eu espero que você tenha feito aí na sua cabeça a relação com 2 pré-socráticos importantes, que são eles Heráclito e Parmênides, né? Havia uma briga grande aí que dizia, existia um mundo... O Heráclito dizia, o mundo muda, tudo flui, né? Nós não podemos nem tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e eu não sou o mesmo. E existia o Parmênides que dizia, não, a mudança, ela só engana os nossos sentidos, né? A nossa razão que busca a essência das coisas. As coisas têm uma essência que não se modificam. Volta lá no vídeo de Parmênides e Heráclito. É como se o Platão estivesse dizendo, calma, porque ninguém tinha conseguido dizer quem tinha razão. O Platão está dizendo, olha, os 2 têm razão. Heráclito, à medida que olha para a esfera sensível e explica logicamente a esfera sensível. Mas Parmênides também está certo à medida que ele olha para a esfera inteligível e explica a esfera inteligível. Agora a pergunta é, como que, se a esfera inteligível sempre existiu, como que surgiu a sensível? O Platão vai dizer que existe uma hierarquia de ideias no mundo inteligível, certo? Essas ideias, elas são universais, elas são únicas. Então, é como se você olhasse assim, aqui eu tenho uma garrafinha, certo? Então, o conhecimento começa aqui na garrafinha, mas não é suficiente, é muito pequeno quem tem o conhecimento só das coisas sensíveis.
Porque, ó, eu olho para a garrafinha, para 1, 2, 3, 4, 5 garrafinhas, mas eu percebo o que? Na minha razão, eu faço a forma, a estrutura básica de garrafinha. Quando eu digo garrafinha, aí na sua cabeça você não pensa em verde, mas você pensa numa estrutura geométrica comum a todas as garrafinhas. Não entra aqui se não souber geometria. Quando eu digo a palavra sapato, você não pensa em marrom, você não pensa em rosa, mas você pensa numa estrutura básica de sapato. Quando eu digo cadeira, você não pensa numa cadeira específica, você pensa numa estrutura geral de cadeira. Quando eu digo árvore, você não pensa numa árvore específica, mas você pensa numa estrutura geral de árvore. Ou seja, lá na esfera inteligível, né, existem ideias mais fáceis e mais difíceis de serem alcançadas. Quando eu digo assim para você, cadeira, você faz a ideia rapidinho na sua cabeça. Quando eu digo lápis, você faz a ideia rapidinho na sua cabeça. Mas existem ideias lá no topo, muito difíceis de serem alcançadas. Quando eu digo justiça, qual é a ideia que você faz na sua cabeça? Quando eu digo bem é aquilo que dá bondade a todas as coisas. Você vê uma pessoa sendo boa, 2 pessoas sendo boas, 3 pessoas sendo boas, mas o que é o bem em si, aquilo que faz com que toda ação seja boa. Essa é um pouquinho mais difícil do que a ideia de caneta. Então, lá na esfera inteligível existe uma estrutura de caneta. De ideias formal, existe uma hierarquia de ideias, umas mais fáceis de serem alcançadas, outras mais difíceis. Lá no topo, existe uma ideia que está ligada a 2 outras, é a ideia de bem, que está ligada à ideia de beleza e à ideia de justiça. O bem é justo e belo, a justiça é bela e justa, e o bem tem a ver com justiça. Essa ideia de bem, ela está relacionada à figura de um ser superior, né? Que é o demiurgo. Platão chama de demiurgo. Demiurgo, a tradução para nós aqui, uma tradução possível, seria artista, certo? Artista. Então você sabe que existe lá no mundo inteligível uma série de ideias perfeitas e um artista, que é o próprio bem. Esse artista ele é eterno, tá? Se ele tá lá na esfera inteligível, ele é eterno. O que significa dizer que ele é eterno? Que ele não tem início, que ele não sofre mudança e que ele não tem fim. Olha, eu não sou eterna, óbvio, eu estou aqui no tempo. Eu tenho um início, uma data de início, eu já sofri muita mudança e vou sofrer ao longo da minha vida e eu tenho um fim. Esse artista, não, tá? Por isso que você não pergunta, quem criou o artista? Não criou, antes dele não tinha antes. Então esse artista, ele olha para as ideias inteligíveis, todas elas, e se maravilha com as ideias inteligíveis. E ficando maravilhado com as ideias inteligíveis, o que é que ele faz? Ele copia as ideias inteligíveis. Ele olha para a ideia e... Peraí, só um pouquinho que eu vou pegar um negócio aqui. Ele olha para a ideia e ele copia a ideia, certo? Olha para a ideia e copia a ideia. Vou tentar fazer isso para que você possa se aperceber do que eu estou dizendo. Então, quando eu olho, né? Eu tenho uma ideia aqui dentro de mim, aqui, e eu copio essa ideia. O Demiurgo fez isso. Como é que ele fez isso? Ele olhou para a ideia fora de si e começou a copiá-la. Só que no momento que ele começou a copiar, algo teve um início. Lembra que eu disse para você que aquilo que é eterno não tem início? E lembra que eu disse para você que o mundo inteligível ele é feito de coisas eternas? Quando o Demiurgo copia algo e algo tem um início, ele dá a divisão de mundo. Um mundo eterno de formas, né? Formas perfeitas e perfeitas porque não mudam, e um mundo que não é eterno. Um mundo onde a mudança acontece, porque se algo tem início, automaticamente vai ter mudança e vai ter fim. Essa é a regra. Olha para o mundo, para as coisas que são sensíveis.
Olha para jabuticaba, abacaxi, para melancia, olha para o gatinho, para o cachorro, para o gato, papagaio, periquito, olha para Dona Maria, para o São José, para o São Sebastião, olha para o mundo. As coisas têm início, sofrem mudança e têm fim. Então, se aquilo que o demiurgo copiou tem início, sofre mudança e tem fim, nós temos uma divisão de mundo, uma parte sensível e uma parte inteligível. Vou fazer para você. Imagine que eu tenho aqui a ideia de árvore na minha cabeça. Você consegue ver? Não, porque ideia é algo inteligível, não é sensível. Imagine o que eu tenho aqui. Não tem nesse pedaço aqui, não tem nada. Tá em branco. Então, a partir da ideia portanto, inteligível, eu vou copiar a ideia de árvore na minha cabeça, certo? Meu desenho é horrível, quem é meu aluno sabe. Então, copiei a ideia de árvore. Tendo copiado a ideia de árvore, agora você pode ver, você pode perceber. Surgiu algo no mundo. Algo vai ter início, mudança e vai ter fim. Essa é basicamente a teoria das ideias. Eu vou falar mais sobre Platão no próximo vídeo. Beijo, até mais!